Né? Vamos lá. O nosso tema agora, iniciando a administração geral, é um negócio chamado processo administrativo que eu já falei isso lá no início das nossas aulas, que eu disse assim, olha, a administração pública tem dois conceitos, conceito objetivo e subjetivo. Quem lembra dessa? No conceito subjetivo, é o conjunto de órgãos, de agentes, de entes. No conceito objetivo, é o ato do administrador de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o processo administrativo é o ato da administração, de planejar, organizar, dirigir e controlar as ações para atingir objetivos. Então, esse processo, ele começou assim, ele tem um pensamento clássico dele, definido por um cara chamado Fayol. Ele disse que o processo era prever, olha só, todo administrador, antes de tudo, tinha que prever, depois ele vai pegar e fazer a organizar, né, que é organizar, é o verbo. Depois ele vai coordenar as ações. Depois ele vai comandar as ações. E depois que ele vai controlar. Então essa linguagem aqui, prever, organizar, coordenar, comandar, controlar, é uma linguagem clássica do processo administrativo definido por um cara chamado Fayol nas Europas. Ok? Bem, mas hoje a gente trabalha com uma linguagem mais moderna, uma que te chama de uma linguagem mais neoclássica, né? É a partir de 1950, 40, 50 ali, um cara chamado Peter Drucker, que nós já falamos dele aqui, lembra que a gente falou dele? Em Administração por Objetivos, ele deu uma repaginada, ele não mudou o processo. Ele não mudou o processo. Ele deu uma repaginada nas palavras, uma linguagem mais moderna. Então é o mesmo processo do Fayol. Caiu essa questão na prova, a galera errou. É o mesmo processo do Fayol, só que ele só botou um nome diferente. O prever ele chamou de quê, criatura? Planejar, só isso. É a mesma coisa. Organizar, continuou. Organizar, fácil, fácil, fácil. Aí esses dois aqui que ele deu uma enxugada no processo, né? Não é que ele enxugou, ele apenas colocou as duas dentro de uma palavra só, que foi chamado de dirigir. Então, quando eu dirijo, eu coordeno e eu comando. É a mesma coisa, só que é direção, dirigir, né? E eu faço controlar. Então, pronto. Esse é o processo hoje PODC. Então, a gente decora assim, o Fayol é o POC3 e esse aqui é o PODC. É os dois processos, o clássico e o neoclássico. Fácil, fácil, fácil. Não é que é fácil, gente? Dúvidas ou dívida? O que a gente vai aprender agora? Vai aprender o que cada um faz. Frescou ou não frescou? O que cada um faz? Quando vocês disseram assim, vou separar 3.000 para preparar para o concurso. Vocês fizeram planejar, organizar, dirigir ou controlar. Vocês colocaram no orçamento gastar 3.000. Vocês disseram assim, eu quero ser estatutário. Planejar, dirigir, organizar ou controlar. Quero ser estatutário. Traçou um objetivo, planejar. Definir o orçamento, gastar 3.000, planejar.
Vou fazer um cronograma, um plano de trabalho. Planejar. O cronograma ainda é planejar. Agora, vou pegar o dinheiro e pagar o cursinho R$10, pagar a gasolina R$10, pagar o lanche R$10, ou pagar o Uber R$10. Tu pegou o dinheiro que está no orçamento do planejamento e dividiu. Tu vai fazer o quê? Organizar, entendeu? Passei ou não passei no concurso? Quem que vai fazer isso? Eu vou controlar, eu falei, eu vou verificar se eu estou indo ou não estou chegando no meu objetivo, que é passar no concurso. É controlar. Todo dia eu tenho que falar para minha cabeça, você deve ir para a aula, esse é seu sonho e esse é seu objetivo. Que função é essa? Dirigir. Você está se motivando. Então, isso está na nossa vida. A administração está na nossa vida, ela é técnica, ela é pop, ela é tudo. Né? Ela está na nossa vida. E também está na organização. Então, você vai estudar assim, criatura. Ó. Então, planejar, você vai botar só 3 palavrinhas agora, depois a gente vai aprofundar. Planejar é traçar o quê, gente? Traçar objetivos na vida. Ó. Você traça objetivos aqui, você vai traçar os planos, né? Você vai traçar, você vai definir o orçamento. Olha só, cuidado com isso aqui. Definir o orçamento, né? Então, isso é planejar. Você define, você vai também definir os meios para você chegar ao seu objetivo, né? As suas estratégias. Tudo isso é planejar. Depois que você faz tudo isso, você vai se organizar. O que é organizar? Vou dar uma aprofundada logo matando esse tema. Organizar é quando você define a estrutura organizacional. Quando você define a estrutura organizacional, você está fazendo um negócio assim, ó. Como é o nome desse negócio feio? O nome dessas casinhas é representado, né? É um organograma. Então, a principal função da organização é montar o seu organograma. Porque quando eu monto um organograma, o que eu enxergo nesse organograma? Antes de eu escrever, o que vocês enxergam nesse organograma? A gente enxerga as funções, enxerga os setores, tu enxerga ações, tarefas aqui? Não. Tu enxerga funções, tu enxerga setores, tu enxerga as responsabilidades? Sim, porque aqui eu vou botar contábil, financeiro. Tu enxerga aqui autoridade? Sim. Sim, eu vou dizer quem é a autoridade. Tu enxerga aqui sistema de comunicação? Sim, formal aqui, ó, a cadeia. Tu enxerga comando? Tudo isso você enxerga. Então, qual é a função da organização? A função da organização é dividir. Dividir quem? Dividir as responsabilidades. É dividir a autoridade. É dividir os setores. Não falo setores, atividade, né? Os setores. É dividir o quê? Prioridade. Não. Dividir responsabilidade, autoridade, dividir os setores, dividir os cargos. Faz ou não faz isso? Ela divide também os recursos. Tudo isso é organização. Além disso, a organização, ela define
Ela define o sistema de comunicação. Comunicação e decisão. O que é um sistema de decisão que ela define? Ela vai dizer se ela quer um ambiente centralizado ou descentralizado. O que é centralizado? O tomador de decisão está no topo. Descentralizado, o tomador de decisão está na base. Então, tudo isso é organização. Divide a tarefa, divide o recurso, divide tudo bonitinho, autoridade e responsabilidade. Isso não tem na nossa casa. Tem um quarto, tem a sala, tem a cozinha, tem o banheiro. Tem alguém que lava o banheiro, passa o pano, tem alguém que faz o almoço, tem alguém que lava a louça. Não tem responsabilidade lá dentro? Tem. Tem alguém que tem autoridade, é o homem, né? O homem que comanda, o homem manda, o mando dá. Não é isso? A galera faz assim. Alguém tem que ter autoridade, senão não funciona. Quando vocês começaram a querer autoridade, começou a dar problema social. Entendeu? É brincadeira, né? Tá certo, né? Dá certo. Bem, então tem que ter uma autoridade, tem que ter os setores, tem que ter os cargos, tem que ter a divisão de recursos, R$10 para água, R$10 para luz, R$10 para isso. Tudo é nossa casa, é uma organização, é fácil a administração. Tem que ter um sistema de comunicação bom, porque dá problema, não dá? Dá problema. E tem que ter um sistema de decisão centralizado ou descentralizado. Tudo isso, estabelecer as tarefas, é a organização. Fácil, fácil, fácil. Depois que eu organizo, alguém tem que distribuir o trabalho. Aí vem que função? Dirigir. Então, o que a direção faz? Vou logo matar a direção também, porque vocês são inteligentes. Eu tenho quantos minutos? Ixi, vai fazer onda. Vamos lá. Dirigir. A base, olha só, a base da direção é a coordenação. Olha aqui, ó. O que o Peter Drucker fez? Fundiu a coordenação onde? Na direção. Então, a base é a coordenação. Então, a ideia da direção é isso aqui, ó. É o interrelacionamento entre quem? Vamos botar aqui líder e liderado. Pronto, para ficar assim. Então, nesse relacionamento líder-liderado, ele coordena as atividades das pessoas, os esforços para chegar aos objetivos. Então, uma das funções aqui é coordenar os esforços, olha só, os esforços das pessoas. Isso é coordenação. Coordenar é utilizar técnicas e métodos para pegar o melhor das pessoas e fazê-la com que elas atinjam os objetivos. Isso é coordenar, né? Bem, neste relacionamento aqui, ó, desses dois caras, surge os processos. Dentro da direção tem alguns processos. O que acontece dentro da direção? Acontece o processo de liderar. O líder lidera ou não lidera o chefe? Tem um processo de motivar e tem também um processo de comunicar. Então, tem um processo de liderar, de motivar e de comunicar. É um processo que faz parte da direção, né? Dentro da direção também tem um ato chamado ajuste espontâneo. Vocês já viram falar disso aqui? O que é um ajuste espontâneo? Terça-feira o chefe chegou com a gente, disse: pessoal, vocês estão produzindo sempre em maior quantidade na última semana. Vocês devem produzir em quantidades mais ou menos iguais durante o mês. Então, nós temos uma meta a bater. Aí, o que a galera deu corpo mole na primeira semana, dá corpo mole na segunda, na terceira e arrebenta na
quarta, bate a meta, tudo bem. Mas não está fazendo um bom trabalho, porque pode acontecer alguma coisa na quarta, e aí? Pô, na quarta semana. Então ele fez o seguinte, ele comunicou a gente, olha, prestem atenção para o que vocês estão fazendo. Aí ele fez isso de uma maneira informal, que significa um ajuste espontâneo. Ele espera que espontaneamente a equipe faça o quê? Corrija os seus atos. Então, o ajuste espontâneo é quando o chefe chama a atenção, mas ele espera espontaneamente que as pessoas corrijam os seus atos no processo produtivo, no processo de resultados e no dia a dia na organização. Ele não fez nada formal, ele não pegou pesado, ele apenas disse, olha, eu quero que isso aqui se ajeite. Ou seja, espontaneamente se ajeitem. Isso é ajuste espontâneo, né? E outra coisa que a direção faz é a famosa gestão de quê, gente? Gestão de conflito. A mulherada briga ou não briga? Nas organizações tem ou não tem briga entre as pessoas, discussões, né? Então, o líder tem ou não tem que fazer gestão de conflito? Tem que fazer gestão de conflito. Então, está dado organização e direção. Fácil, fácil, fácil. Dúvidas ou dívidas? E o controle faz o quê? Aí o controle, vou botar só uma. Ele é grande. O controle, ele verifica o quê, gente? Verifica se o planejado foi o quê? Se o planejado foi executado. Então, essa é a ideia do processo administrativo do administrador. Diga, meu jovem. Espontâneo não entra no... Não. Ele solicita uma correção. Ele está pedindo, ele está orientando, ele está comunicando. O conceito de ajuste espontâneo é uma comunicação informal para que a equipe ajuste os seus comportamentos. Ele tem um conceito aí, é direção. Eu não estou fazendo ação corretiva, eu estou entendendo onde quer chegar. Não é uma ação corretiva formal, é um ajuste espontâneo. Se ele colocasse isso de forma formal, faça um plano para corrigir isso, aí a ação corretiva é controle. Eu estou aqui conversando com a equipe, fazendo um ato de líder, de chefe, de qualquer coisa, espera que espontaneamente, as pessoas ajam melhor dentro da equipe. Eu não fiz nada formal aí, como um plano de ação, para fazer uma ação corretiva, que a meta não foi atingida, não é isso? Porque ação corretiva é quando as metas não são atingidas ou tu fugiu de um procedimento. Aí tu pede ação corretiva, porque o controle falou, ó, fizeram errado. Aí é controle, aí é uma outra ideia. R$10 não é? Gente, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digo amém. Então, na próxima aula, eu vou chegar aqui arrebentando o planejamento, tudo de planejamento.